Boa noite, sejam muito bem-vindos ao 24º episódio dessa série de lives do Fora da Caserna. O Fora da Caserna é um programa que eu tenho, onde eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir aquilo que definiram como sendo o propósito da sua vida. E hoje eu vou ter o prazer de entrevistar o Esdras Lins, ele que era fuzileiro naval e hoje é gestor financeiro. Então eu vou estar convidando ele aqui para participar da live. Boa noite, Lori. Gente, para quem não conhece o Esdras, ele era fuzileiro naval e hoje ele é gestor financeiro e ele vai trocar aqui com a gente como foi essa experiência, tanto da parte militar quanto da parte de transição e também hoje da profissão que ele exerce com muita maestria, né, Esdras? Bom, muito prazer estar aqui com você. Pô, brilhante teu Instagram e a tua função, né, dessa transição de carreira é essencial. Hoje, eu até lembrei de você, Bárbara, essa semana que eu vi uma estatística da aeronáutica mesmo. Uhum. Todos que saíram nos últimos 305 dias, né? Bastante gente fazendo essa transição de carreira aí da vida militar para a vida civil e você vai ser basilar aí nessa transição, né? Se Deus quiser, já estou sendo instrumento para muitas pessoas, né? Mas com certeza me coloco à disposição para ajudar ainda mais ser esse canal aí. Você também nessa parte financeira, né? Que faz parte do processo, não é verdade? Tem que ter o planejamento tanto da parte de carreira e tudo, mas quanto da parte financeira também. Então vamos lá. Primeiro eu começo falando sobre a questão da escolha da carreira militar, né? Então eu queria que você trouxesse para a gente como foi esse processo de escolha de definição para você decidir que seria fuzileiro naval, que você ingressaria na Marinha. E se isso foi através de uma influência da família, se você tinha exemplos, como foi essa questão para você? Isso, para mim foi bem curioso, assim. Eu sou de 2010, né? Então, entrei no mundo da época da crise do Uhum. capitalismo, né? Da subprime lá nos Estados Unidos, que foi em 2008. Então, eu estava no ensino médio, eu estava no ensino médio fazendo eletrotécnica. Meu pai é da parte elétrica, assim, sempre. Uhum. E aí meus tios são militares, mas eu queria seguir o que meu pai era. Então, eu fiz a escola ali direitinho e tal, só que eu não cheguei no último ano de ensino, não tinha ninguém trabalhando, por causa da Sim, crise. Então, você arranjar emprego e tal. E eu tinha um estigma dentro de mim, assim, que homem com 18 anos tinha que trabalhar. Já sim. tinha que trabalhar nada, pelo menos. Eu trabalhava em oficina mecânica e tudo, mas não era um trabalho, assim, estabilizado. E aí, quando eu comecei a ver que eu não estava conseguindo estágio na época, aí eu comecei a me coçar. Eu falei, 7 anos já, eu tenho que arranjar alguma coisa para fazer. E aí, um primo meu, ele fazia concurso militar, ele era concurseiro. Uhum. Fazia prova de fuzileiro, né? Pô, Sim. vamos fazer prova tal. E eu moro do lado, eu fui nascido e criado do lado do quartel de fuzileiro. Então, tipo assim, era pertinho de casa, seria confortável para mim ali dar perto. Aí eu fiz a prova, fui nessa onda aí estudei e passei, né? Deus abençoou, eu passei. Mas, tipo assim, eu nunca tive um sonho extraordinário de ser militar. Depois tu acaba gostando da atividade, né? Tava ali e tal. Aí eu comecei Sim. logo assim, com 1 ano de marinha, fui pro Haiti. Então isso trouxe uma. E você, na época, você chegou a pesquisar alguma coisa? Ou você foi por isso aí mesmo? Moro perto e vamos lá. Ia passar lá dentro. Não sabia nem o que ia acontecer no primeiro dia. Tipo assim, 9, né? 2010, né? Sim. Filha, não tinha o YouTube, não tinha a acessibilidade que tem hoje. Então, assim, não sabia nada do que acontecia, não sabia nem qual era a cor do uniforme. Era marinha era branca, mas nem sabia que usava camuflagem, entendeu? É engraçado isso porque eu falo, né? Hoje em dia a gente tem esse privilégio de ter tanta informação maravilhosa, até essa questão da transição. Se eu soubesse na época que o meu trabalho existia, nossa, eu ia sofrer muito menos, porque a gente encurta muito o caminho, né? E deixa o caminho mais assertivo. Então, essa questão da informação a gente precisa aproveitar hoje, essa bênção que é a internet, essa bênção que é o Instagram, sabendo utilizar com certeza você encurta muito o seu caminho. Então, conta pra gente, Esdras, como era a questão da rotina. Você falou que não sabia nem cor do uniforme, não sabia nada, né, direito ali. Como era a sua rotina militar? Conta pra gente. O chão do fuzileiro é muito ruim, né? A gente chama de voga picada, né? É, a escala é apertada, né? De soldado, principalmente. E a rotina é muito dinâmica, porque o corpo de fuzileiros navais é muito pequeno. Se eu não me engano, eu posso estar errando aqui, tá? Mas acho que o efetivo total da Marinha é 2.000, parece. Do fuzileiro são 8. Nossa. E muitas áreas.
né? Tem que defender a Amazônia, desde a Amazônia até o sul lá, a gente está em defesa civil, está em GLO, está em missão de treinamento. Então, assim, a escala é bem apertada, a rotina é bem ruim. Aham. Pedir essa rotina com a. Né? Porque senão. Aí eu sempre tive essa visão de mente que eu tinha que estudar, né? Porque senão eu ia ficar vivendo aquela vida ali ruim, entendeu? Aham. Tu fuzil concurso para entrar e depois tu faz 2 concursos internos. Hum, Não sei se tu não, sabe disso. O não Praça sabia. sabe disso com 10 anos, correto? Mas Entendi. Sim. e não passar na prova de cabo de sargento, vai embora da Marinha. Tu tem, entendeu? Entendi. Tem que fazer Entendi. A dinâmica é diferente com relação ao Exército e à Aeronáutica. Eu acredito, na verdade, que o Exército e a Aeronáutica sejam mais parecidos, né, nessa questão da carreira e tudo, do que com a Marinha. É porque a Marinha tem essa questão também da história, né? É muito tradicional. Sim, E, e o fuzileiro é a única tropa 100% profissional do Brasil. Então, assim, desde o entendi. soldado até o almirante, todos eles são concursados, né? Ou do almirante ou soldado. Aham, Todos e passaram por essas exigências, entendeu? entendi, entendi. E, Esdras, assim, eu sempre gosto de trazer essas duas perguntas, por quê? Eu sempre falo que tudo existe o lado bom e existe o lado ruim. Não adianta a pessoa, ah, não, é tudo mil maravilhas, é tudo perfeito, não existe mundo de Poliana. Então, eu queria que você trouxesse tanto o que te incomodava na carreira, quanto o que você mais gostava na carreira, né? Então, sabendo que, obviamente, você saiu porque foi uma escolha, foi melhor para você, mas o que era bom lá dentro, porque com certeza você tinha esse olhar, e o que era ruim também. Assim, uma coisa que eu tava. Uma coisa assim que eu vou levar pro resto da vida, né? É a questão da disciplina, da resiliência. Então, assim, lidar com frustrações. Eu acho que o militar ele lida muito com isso. Não sei como é que é na aeronáutica, né? Mas a Marinha a gente lida muito com frustrações. Entendi. Tu tá em casa, o cara te liga, ó, tem que vir pro quartel porque vai ter uma operação tal. Então, tu gera uma frustração ali, né? Porque tu tá no aniversário, tá numa festa, então tu programou para ir num casamento e a escala mudou. E aí isso é muito útil para a gente agora que trabalha nas redes sociais. Então, a Aham. percepção. Porque nem sempre todas as matérias que você faz ou todos os conteúdos que você produz têm o resultado que você gostaria, né? Sim, Quantas vezes eu fiz documentos, eu fui muito do administrativo lá no Fuzileiro. sim, Quantas vezes eu fiz documentos que eu achei que era o melhor documento que eu tinha feito na vida, e aí chegou lá pro comandante, o comandante veio e falou que, pô, não é aceitar aquilo. E aquilo gerava uma frustração, né? Tu fala, pô, sim. quantas vezes dei um nome para missão no exterior, para concorrer a um curso, e eu era o mais capacitado ali e não fui. Aham, Então, assim, acho que isso, para as redes sociais, é muito tranquilo hoje. Ah, sim, sabe o que eu tô falando? Produz um conteúdo ali cheio de transição, cheio de gatilhos mentais e, pô, não dá visualização. Para mim, tanto faz, que eu fiquei 15 anos lidando com frustrações. é É, muito bom isso, né? isso funciona, entendeu? Eu jamais vou pensar, vou largar agora esse trabalho aqui na rede social porque não tá me dando lucro. Pô, eu vou fazer dar, porque foi assim que foi na Marinha, entendeu? Não Sim, foi fácil. Foi 15 anos com a minha vida na mão de outros caras, entendeu? Tipo assim, o almirante falar, se no caso de você, né, o brigadeiro virar e falar assim, eu quero todo mundo no quartel hoje, vai todo mundo no quartel e sim, acabou, pô. Hoje eu sim, tô no meu tempo, entendeu? Então eu não, as frustrações daqui são muito mais fáceis de levar do que lá de dentro. Então a Marinha é isso, entendeu? sim, Resiliência, disciplina. Então assim, se o meu mentor da parte de redes sociais falar que eu tenho que postar 10 vídeos por dia, eu vou fazer 10 vídeos por dia. Porque eu sim. já piores, assim, né? Mais trabalhosas nas Forças Armadas, entendeu? Muito bom. E o que você considerava, assim, que te incomodava mais na carreira militar? Então, talvez aí eu tenha vivido uma realidade um pouco diferente da sua, né? Porque a Marinha, a disparidade entre o prazo e o oficial é muito grande. Uhum, Essa segregação, né? Essa diferenciação, isso me incomodava um pouco. uhum, Porque eu não sei, assim, exemplo, tá? Agora eu sou dono de uma empresa, tenho 5 funcionários. Para mim, somos todos iguais. Apesar de existir a figura do dono. sim, Sabe que eu sou o dono. Mas não preciso ficar falando isso o tempo todo, entendeu? sim, Tipo, todo mundo sabe, eles vão chegar, vão fazer o serviço deles, e aí tudo que eu puder fazer para incentivar eles a melhorar, a dar um conforto melhor, eu dou. Então, dou um home office por semana, me preocupo, sempre tem um biscoito, um café lá com o meu escritório, né? Para eles desenvolver o trabalho com mais qualidade, sempre pergunto. Então, isso dentro das Forças Armadas, aí eu não sei como é que é na aeronáutica, mas na Marinha, tu não vai ter aquilo, pô. O cara vai querer só fazer, só vir a nós, o vosso reino nada, entendeu? é.
qual é a diferença do prazo pro oficial? Além do concurso ali. Porque no passado, o oficial tinha ensino superior. Mas e aí? Eu na Marinha, na atividade, como cabo, já era pós-graduado. Qual era a diferença? Entendeu? Entendi. Apesar de existir, ela tem que existir, faz parte da estrutura hierarquizada das Forças Armadas. Mas não a nível de segregação. Tipo, não, aqui alguém pode pisar e ali não, entendeu? Só, pode passar e Y não. Aí não faz sentido, entendeu? A gente está em outra era, em outro momento. Então isso preocupou bastante. A questão também da desvalorização frente à sociedade, é, das funções principais das Forças Armadas, entendeu? A Marinha, ela tem uma responsabilidade muito grande com o comércio exterior, por exemplo, o Brasil exporta 95% é pelo mar. Então, assim, a Marinha é basilar para o desenvolvimento da nação e a gente não tem noção. E quem está dentro também não faz, que poderia apresentar uma resistência. Falar, pô, não, olha só, valorizar a gente, pô, a gente está trabalhando, também não está muito preocupado com isso. Queria para salarial, né, também. Então, nós, armados, vamos dizer assim, o funcionário público federal, o maior salário do funcionário público federal. Ó, pra você ter ideia, hoje vou botar até como oficial, tá? Hoje, de tenente para capitão, hoje são 7 anos. Então, tipo assim, é isso, 7 anos caramba, eu não é muita coisa. entendeu? E aí, por fim, dentro dessa relação, a questão de você não ser dono do seu próprio tempo, né? Tem uma frase do livro Psicologia Financeira que eu gosto muito que diz assim: o melhor dividendo que o dinheiro pode te dar é o controle sobre o seu tempo. Então, hoje eu levo meu filho na escola, levo meu filho na terapia, minha filha no balé, tomo um banho de piscina ali atrás, e aí vou pro escola. É 1 hora da manhã, eu vou trabalhar. Mas se eu quiser amanhã chegar mais tarde no meu escola. Então, assim, ter o controle sobre o seu tempo é muito bom, entendeu? Adorei essa frase, inclusive vou anotar ela. Não sabia da existência dela, gostei muito. E, Esdras, compartilha com a gente qual foi. Eu sei que eu não acredito muito em virada de chave, estopim, né? O pessoal gosta muito desse clique. Eu não acredito muito nisso porque eu acredito no somatório das coisas, no conjunto, no contexto, na realidade que você está vivendo. Mas o que você diria que foi assim, que mexeu assim para que você. Ah, não, tá no momento, tá na hora de eu sair. Teve algo que aconteceu ou foi algo que você realmente veio trabalhando para você conseguir tomar essa decisão de sair? Então, desde 2010, quando eu entrei na Marinha, sempre tive uma renda extra, né? E a gente sabe que ali o militar ele não pode ter gerência sobre outros tipos de outro rendimento, né? Sim, eu sempre montei uma loja e meus pais que administravam, entendeu? Aí isso me trazia conforto porque eu morava junto com eles. Então tudo no nome dos meus pais. E aí aí depois a gente minha família montou um curso preparatório, aí meus pais administravam, é claro que consequentemente meus pais estando bem, eu estaria bem também. E aí chegou em 2023, mais ou menos assim, aí eu recebia, pra você ter ideia, em 2020, quando eu fui sargento, 10 anos depois, né, que é a carreira do fuzileiro. Em 2020, eu cheguei no curso de cabo, de sargento, recebendo R$ 6.000 do curso preparatório e 2.600 da Marinha. Nossa. Aí, pô, e passar aquilo que você sabe, que o militar passa ali. Aí, mano, não fazia sentido, entendeu? Mas como eu tinha aquele fogo interno ali, né? Tem um termo que a Marinha usa, é o fogo sagrado. Como eu gosto e acredito até na função da Marinha. Pô, gostava de servir ali e tudo. Eu continuei e tal. Aí, quando chegou em 2023, eu fiz um concurso para oficial. Acho que a aeronáutica também tem esse concurso interno. Depois que chegar pode ser para oficial. Assim, aí a prova é extremamente difícil. É surreal de difícil a prova interna, né? Aí eu fiz a prova e, tipo assim, faltou. Isso já permeava no meu coração de um dia pedir a Elite para ir embora da Marinha. Mas eu queria cumprir e ter, assim, a autossatisfação de virar e falar assim, né? Tipo assim, eu fui soldado, fui cabo, fui sargento, fui embora da Marinha como tenente, por exemplo. E aí, eu comprometi um pouco a minha renda aqui, não produzia tanto, e fiquei estudando muito. Aí estudei, aí quando eu fiz o concurso, se não me engano, o último colocado entrou com 34 pontos, eu entrei com 33. Eu fiquei com 33. Caramba. Tipo assim, ponto, era uma questão. Aí, eu falei assim, pô. Aí, tipo, você já ganhava muito dinheiro aqui fora. Aí eu sabia até quando a satisfação pessoal, entendeu? Tipo assim, sustentaria mais. Aí, 2 filhos, eu já consegui um filho, escola cara, pô, querendo morar numa casa melhor. E aí,
ganhar muito mais aqui fora, o controle do tempo já não fazia mais sentido, entendeu? Só a aula. Aham. Porque, como eu te falei, eu gostava de usar camuflado. Eu gosto de fazer, eu tenho o maior orgulho, tenho medalhas, fui para o esporte 2 vezes, mas isso não sustenta, né? É tipo assim, é como se fosse um amor de marido e mulher, amor não bota dinheiro no Não, bolso, né? Então, tipo assim, não enche barriga. imagina, né? Uma mulher casa com um homem com a mulher ali, e um não trabalha, tá passando fome. Eu falei, cara, eu tinha um muito, mas, pô, tô passando fome. É o que eu, se a Marinha fosse uma pessoa, eu falaria isso, cara, eu tinha um muito. Apesar de você não me valorizar, um relacionamento tóxico que só tem a parte. Mas, pô, pra continuar assim, não dá pra mim. Vou ter que romper esse relacionamento porque eu preciso ser feliz também, entendeu? Sim, Eu preciso pensar na minha família. Então, aí foi. Essa foi a chave ali, né? E sim. aí, e aí, não sei, né, quantos militares vão nos assistir, mas depois que tu, ó, você gosta de frase, vou te falar mais uma, do Shakespeare, disse assim, ó, Shakespeare, eu poderia morar dentro de uma casca de nós e achar que era o dono do universo absoluto. Ó, Tipo assim, nas Forças Armadas, a gente acha que a gente tá dentro de uma casca de nós, a gente acha não, a gente está dentro de uma casca de nós, tá. porque os nossos amigos são militares, a nossa rotina é militar, os filmes que a gente vê são militares, Sim, então assim, aí a gente acha que pô, o general já é o dono do universo. Porque ele tá vivendo uma casquinha de nós ali. Pô. sim. Aí tu pensa um pouquinho aqui fora, tu olha o mundo aqui fora, o rendimento. Isso me preocupa muito. Me preocupa assim, né? Aqui não é atividade minha, não tenho gerência sobre Sim. isso. Mas o que será das nossas Forças Armadas no futuro? Porque se não pensarmos numa reestruturação de carreira, numa bonificação que seja de outra forma, sei lá, com as forças auxiliares, tu pode fazer dinheiro por fora ali, Aham. porque hoje em dia tem oficiais no curso saindo para ser TikTok, pô. O Sim. cara, entende? Não faz mais tu tá ali dentro. Porque nem a estabilidade é garantida. Olha só, quando eu entrei na Marinha, eram 30 anos. E olha só, era uma coisa Eu inegociável, Bárbara. eu também. Quando eu entrei era 30 anos, aí quando eu saí já era trinta e E cinco. agora tá para ser 55 anos de Olha só. idade o piso. Entendeu? Ou seja, de 30 anos eu tiraria 48 mais 7, 37, pô. Porque Sim, se entrou. fosse 18, entendeu? De 45, 17 anos. Então, enfim, qual é a atividade? Que estabilidade? Que, entendeu? Uhum. Então, aí foi aí que a chave girou. Quando eu comecei a ver muito dinheiro, Sim. flexibilidade, mais um ano estudando só para satisfação pessoal, você, aí Não, agora. não vai. E Esdras, você chegou a conversar com a família, com seus pais, algum parente sobre isso, a sua esposa, né? Porque acontece também, às vezes, da pessoa não ter esse apoio e só comunicar. Ou então nem comunicar, quando as pessoas já mal sabem, ela já saiu, né? Como foi para você? Então, assim, meu pai e a mãe, muito orgulho de eu ser os pais, geralmente, né? Ainda mais meus pais Sim, de salário mensal, essas coisas assim. Foi muito dolorido, cara. Foi tipo assim, como se fosse uma comunicação de morte, tá ligado? Tava, sei lá, entrando pra outra vida. Orar, a minha esposa é militar também, né? Então ela, muito pelo contrário, ela já incentivava a sair há muito tempo, entendeu? Aí, como ela ganha mais, né? Ela é oficial, então aí ela conseguiria. Ela vai precisar de um tempo mais para sair sim, pela dela. Mas, então, assim, pra mim era mais fácil, pra mim mais fácil era comigo, né? sim. E aí meus pais. Só que assim, o que foi relativamente fácil para mim foi o seguinte: como eu tava já com um dinheiro, tava faturando um dinheiro relativo, eu, assim, exemplo, férias, eu te costumo tirar férias em janeiro, a gente vai muito pra Floripa, aqui do Rio. Aí eu levo minha mãe pra cuidar dos meus filhos, né? Levo minha... Hum, Aí, no ano que eu saí, a gente foi pra Floripa, aí eu aluguei na Airbnb, né? Tem essa viabilidade. Aí, tipo assim, sim, o apartamento era 4 milhões. Aí tu aluga ali, pô, sei lá, 800 reais diária, mil e pouquinho. sim. Eu saí pra praia ali daquele Balneário Camboriú e tal. Eu falei, mãe, Aham. ei, mas tá gostando e tal? Ela, pô, meu filho, muito obrigado, vem proporcionar isso e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mãe, se eu tivesse na Marinha, a senhora não estaria aqui, não. Aqui é da onde? É da empresa. Aí ela começou a Aí, entender. opa, peraí. Se fosse aqui, se fosse pela Marinha, se fosse pelo concurso público. Aí eu tô falando Marinha aqui, mas é qualquer concurso Sim, público. sim, Qualquer coisa. É questão de salário mensal, sim. entendeu? Sim. E você teve assim receio de repente dar errado, de nada dar certo, de repente perder tudo, porque
As pessoas têm muito essa dúvida, né? Não, mas se eu largar o certo, e aí eu vou estar lá fora, e aí de repente pode acontecer alguma coisa. Você teve esse medo? Ô, Bárbara, eu tenho a formação em teologia, né? Eu Uhum, sou batista, né? E tenho formação em história, né? Então, assim, que acabou virando um clichê isso, né? Mas quando os vikings iam atacar outras nações, né? Que eles queimavam o barco para não ter como voltar. uhum, Então, cara vivo há muito tempo. Tipo, assim, Davi, quando derrotou Golias, ele ficou com 3 pedras aí, a mão do Senhor tava nele. O que eu faço é pedir orientação a Deus. Deus. E, tipo assim, eu procuro ser o mais claro possível com Deus e falar assim, pai, se for da tua vontade que aconteça isso, eu vou entender que vai ser, tá ligado? uhum, Então, assim, quando as coisas são muito travadas, muito burocráticas e tal, aí isso me gera dúvida. uhum, Aí eu atitude, não que eu não tome, né? Já errei várias vezes na vida, mas às vezes eu até tomo, mas com a certeza eu falo assim, cara, as coisas não estão sendo fluidas, sim, entendeu? Então, assim, quando eu tipo, foi a mesma coisa. Eu orei ao Senhor, falei, Deus, se for da tua vontade, vai ser tudo muito fluido. Tipo assim, o documento saiu do quartel onde eu servia no mesmo dia. uhum, Eu saí de manhã e, tipo assim, eu tava lá no trânsito da prova, eu era secretário do comandante. Então, assim, sim, a possibilidade do comandante, eu não digo nem negar, né, mas embargar ali a situação, querer ficar sim, de uma semana. Pô, não, Lins, tá de cabeça quente, volta daqui a uma semana. Seria grande. Então, assim, as coisas. Mas não, eu expliquei pra ele, ele entendeu bastante, ele até concordou comigo. Aí eu falei, eu coisa que eu falei pra ele, quanto é o salário do senhor? Aí, sabe quanto que é o meu salário? Aí eu falei, 4.997. Aí ele só? Aí eu, 4.097, comandante. Hoje não paga nem a terapia do meu filho. sim, Falei pra ele, o mais velho é sim, autista, né? Então, sim, ó, não paga nem a terapia do meu filho esse salário. é, Então, então assim, o documento saiu de primeira, foi tudo muito fluido. E aí, é claro que, pô, se eu falar pra você que em nenhum momento, até hoje, né, são 5 famílias que a minha empresa sustenta. Então, assim, eu já começo o mês devendo R$ 16 uhum, de tributos, entendeu? De sim, encargo. É claro que o vento no cume da montanha venta mais forte do que no pé dela. Então, sim, quanto mais está subindo de camada social, quanto mais responsabilidade tu vai tendo, as pressões são maiores. sim, Então, nunca fiz uma noite sem dormir, pensando ansioso, mas faz parte do processo, é, entendeu? faz parte. Maiores poderes, maiores responsabilidades, faz todo sentido. É, tem que ficar tudo E você teve alguma objeção interna para quebrar, para você conseguir fazer essa transição? Teve alguma coisa muito forte assim em você que você, putz, teve que mudar ou não? Ó, tem um versículo bíblico que diz assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aham. Você deve ter ouvido falar, né? Todo mundo Sim, com certeza. você só traz aquilo que tu inseriu na tua memória, né? Tipo assim, ó, tô indo pra Brasília, a gente vai tomar um café aí. Aí tu, ó, traz pra mim lá a tua farda pra gente tirar uma foto. Então só vou trazer, né? Só vou levar, no caso, só vou trazer se eu tiver alguma coisa. Como é que eu vou trazer uma farda que eu não tenho? Sim, com Entendeu? certeza. E aí, isso vai tudo do poder da mente. É o que você vai focar com isso, né? E tem uma outra frase corroborando com essa aí que diz assim: nenhuma. Tipo assim, toda derrota traz consigo sementes de uma Sim, vitória da mesma sim. proporção ou maior. Toda vez que, por algum motivo, viesse surgir alguma objeção, eu trazia à memória tudo aquilo que tinha passado Legal, lá atrás. Eu muito falei, bom. cara, é melhor estar aqui, correr esse risco aqui, ou correr o risco de ficar lá, sábado, domingo de serviço, missão, dobrar em manobra, ser mandado para uma comunidade aí para fazer GLO, ou então um comandante por nada querer mandar eu regressar sábado para ensaiar para a recepção de uma autoridade na segunda. Eu estava ontem, estava tomando café com uma prima que também é Aham, militar. Ela tomou café com a gente lá, e aí à noite ela ia pro quartel porque alguém lá mandou regressar 4 horas da manhã para sair de fuma, pô. é, Assim, aí não tem objeções aqui fora que vai superar isso, cara. sim, Quanto mais passar ali nas Forças Armadas, menos objeção pode ter aqui fora. sim. Aí, qual é o problema? Tu vai ter que trabalhar muito. Pô, entendeu? Já tive que regressar pro quartel e ficar 3 dias no quartel esperando uma ordem que não deu Sim. e depois ir embora. Eu já passei por isso também. É complicado, né? Essa falta de gerenciamento do próprio tempo, acho que dói demais, né? Teve 15 anos, né? Pô, foram 15, Nossa, você ainda ficou mais tempo que eu. né? 15 anos.
E como que você considera que foi o seu preparo emocional, financeiro, técnico para você fazer essa transição? Gosto de perguntar porque sempre as pessoas me trazem que existe o ideal, né? O momento perfeito, o momento que tá tudo alinhadinho. E gosto de trazer essa pergunta justamente para comprovar que não existe esse momento ideal. Claro, a gente precisa se preparar, precisa olhar para a questão emocional, para a questão financeira, para a questão técnica também, não fazer nada na loucura. Não incentivo isso de forma nenhuma, mas também é importante entender que o momento perfeito, os astros alinhados, todos os semáforos verdes, não existe. Então, como foi para você esse processo Tem também? uma frase do Warren Buffett, que é um referência no investimento aí, né? Se aposentou Sim, com 94 anos, que ele diz assim, o melhor momento para investir na Bolsa de Valores foi há 20 anos. O é. melhor momento é hoje, né? Então, tipo assim, é hoje. O momento é hoje. O que eu me preparei é o seguinte: como eu fui para em 2019 para o Haiti, como segurança do embaixador lá, aí eu recebi em dólar e tal, então eu fiz uma Sim. carteira de investimento, tinha uma reserva de emergência para sair. Só que, assim, é relativo. Minha esposa ainda é da ativa, ela recebe um salário bom. Entretanto, isso não me garante nada. Ela pode se separar de mim amanhã, entendeu? Sim, Casada para sempre, a gente se ama e tudo, mas e aí? É o coração dela. É lá no fundo, sim. ninguém conhece. Nem o pai, nem a mãe, às vezes nem ela, sei lá, ela e Deus. Então, assim, eu Uhum. posso me garantir nela também. E outra, eu tenho dois filhos, inclusive um, como eu te falei, ele está no espectro autista. Então, Uhum. ele demanda muito também recurso, né? Pra gente gerar o melhor conforto para ele. Então, assim, eu preparei uma reserva de emergência que eu achava que pudesse, em caso de falha, Uhum. me suportar ali alguns meses, 2, 3 meses, 4, se fosse o caso. Sim. Mas tem um outro livro, né, que fala que é essencialismo, né? É o foco, é onde você vai focar, cara. Sim. Tipo assim, cara, vai dar certo e vai ter que dar certo, pô. Fazer dar certo. Entendeu? E tu queimou o barco, não tem mais pra onde voltar aí. Tu vai fazer o quê? Tu tem que dar certo. Nem que tu vai vender bala no trem, água no sinal, mas vai dar certo, pô. Entendeu? Não tem como não dar certo, vai ter que fazer dar certo. É claro que aqui eu tô falando, né, sem a vontade suprema de Deus. É claro que se Sim. Deus não quiser ser. Mas tu falou que cabe a gente fazer, entendeu? É fazer dar certo, pô. Se tem um Deus contigo ali, soberano, que vai te conduzir pelo caminho, tu só vai fazer a tua parte, pô. Uhum. E ainda que a tua parte seja bater o cajado na terra pro mar abrir. Deus vai Sim. fazer. Vai Bater o fazer. cajado, vai ter que fazer a tua parte, entendeu? Então, assim, eu Tem não um penso. aspecto espiritual também, né, Esdras? Porque eu gosto de trazer isso no processo. Eu sempre pergunto se a pessoa crê em Deus. Até hoje não atendi ninguém que não creia, né? Mas uma pessoa que ela não tem Deus, ela tem falta, né? De alguma forma, em algum momento falta essa base, essa fé de fato, essa confiança naquilo que você não pode ver. Exatamente. E, tipo assim, uma coisa muito importante é você ancorar, você mirar em quem fez já dar certo, né? Então, vamos lá, minha área, né? Bruno Perini, o, o Primo Pobre, Thiago Reis. Pô, e aí, esses caras fizeram dar certo. E aí, o que eles fizeram para dar certo? Ah, tem que fazer isso, então eu vou fazer, pô. Vai dar certo. Entendeu? Tem que dar um jeito Exatamente. do meu jeito, mas tem que dar certo. Não deu para ele. É isso aí, pô. É. Entendeu? O Paulo Vieira sempre fala isso. Eu sei que essa frase não é dele, mas eu ouço ele falando muito, né? Se alguém pode, você também pode, né? É isso. Deus não olhou para a pessoa e falou: não, você é mais abençoado do que o outro, não, né? Então, se uma pessoa pode, você também pode. A questão é dedicação, esforço. E você fez essa formação em gestão financeira em qual etapa aí desse processo? Aí, como hoje em dia, né, as pessoas elas não querem o certificado, né? Querem o resultado. Sim. Então, eu já em 2017, 2018, como eu estava recebendo um dinheiro ali que era o triplo do que eu recebia no Brasil, eu comecei a me dedicar a estudar para saber o que eu ia fazer para investir, Uhum. né? Então, assim, era tipo assim, a sorte da minha vida, eu não podia desperdiçar aquilo. Então, eu comecei a estudar diuturnamente sobre investimentos no YouTube, investimentos, planejamento financeiro, tudo. E na época eu tinha o curso preparatório. Então eu voltei de lá o laço na parte de investimento. Sabia tudo, 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 tudo. Mas, bah, eu estudava muito mesmo. Tipo assim, dia, como não tinha muito o que fazer no Haiti, além da atividade, não tinha, não ia sair pra onde? Não ia sair pra lugar nenhum. Era só estava estudar, 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 estudar. Eu li, acho que foi 35 livros Caraca. só de investimento, nessa parte voltada para essa área. Então, voltei de lá muito, muito bom mesmo. E aí, nas minhas aulas, no curso preparatório, eu sempre falava sobre investimentos. Então, assim, no intervalinho ali e tal, as pessoas viam que
as minhas recomendações, orientações ali, né, davam resultados. E as pessoas começaram a me perguntar, pô, como é que eu faço? Tô com R$ 1.000, invisto aonde? Aquelas perguntinhas clássicas de investimento. Tô com aqui, ganhei 10 mil na justiça, tô com reserva de emergência, onde que eu coloco? Tá, eu fui conduzindo para essa parte. Aí eu pensei, cara, tem que monetizar isso aí, pô. Tô dando conhecimentos gratuitos. Sim. Aí fiz um curso de educador financeiro profissional, reconhecido pelo MEC, Legal. para habilitar a dar, eu para aprender um método também, né? Não sabia Sim, um método sim. isso, né? Aí aprendi o método e tal, aí assim, tipo assim, no primeiro mês que eu comecei a atender nessa transição do curso preparatório para planejamento financeiro, sei lá, eu fiz uns 15 clientes logo de cara. O Legal. curso, acho que na época foi 3.800, no primeiro mês eu já recebi uns 7. Caraca. Aí eu comecei a fazer a pós-graduação de gestão de investimento. Mas, tipo assim, após, claro, tu aprende uma coisinha ou outra ali, mas é tipo assim, foi mais para validar a minha função ali. Sim. E depois fiz a pós, então tem duas pós hoje, que Legal. agora é gestão financeira e controladoria. Uhum. Então, a ideia foi essa, mesmo para validar, mas assim, os cursos que eu fiz, curso livre, né, de investimento. E aí, como é que você sei que a pessoa tem? O Bruno Perini. Qual é a faculdade do Bruno Perini? Exato. Entendeu? Qual é os resultados que entrega, entendeu? Exato, com No certeza. hospital, tu já pediu alguma vez o certificado médico? Aí Exatamente. tu quer saber que ele precisa passar o remédio ali certo para você, entendeu? Com certeza, o resultado conta muito mais. E você levou quanto tempo da sua cabeça, assim, você consegue imaginar? Quanto tempo tomou a decisão até colocar no papel e pedir a baixa? Então, aí, voltando lá para aquele hábitos atômicos, né? O livro Hábitos Atômicos, ele fala que tem um experimento que o cara botou um cara num frigorífico e um cubo de Aham, gelo. E aí começou a aumentar a temperatura de 0, 1, 2, 3, 4, 5 graus, 6. Aí quando chegou no 21, o gelo derreteu. Aí a pergunta que fica: quem foi que derreteu o gelo? Foi o 21º grau ou foi o 0, 1, 2, sim, 3? Então, assim, hoje eu vejo que eu me preparo para sair da Marinha há 14 anos, desde quando eu abri a primeira loja lá atrás. Então foi uma preparação para sair da Marinha que eu não sabia, sim, entendeu? Aí, porque é o que tu faz continuamente, são os pequenos movimentos, pequenos hábitos ali que tu vai fazer que no futuro vai te dar um resultado muito grande, sim. entendeu? Mas, assim, quando eu decidia, eu posso dizer que foi uns 3 meses. Porque quando chegou em novembro, assim, depois que eu fiz a Aham, prova, a minha esposa, você, amor, pela a média do grupo, né, que a gente tá colocando aqui, eu tô na média de corte, né, tô na nota de corte, que não era o desejável pra mim, que eu queria já estar, sim, assim, tipo, tô dentro. sim, Aí eu falei assim, olha, tipo assim, tá uma discussão ali que a nota de corte deve vir entre 33 e 34. E aí, se eu não passar, a gente tenta mais um ano ou eu vou embora? Aí ela, amor, é um sonho teu de ser oficial da Marinha e tal. sim. Por mim, você não tinha nem tentado, a gente já teria já, né? Aí eu comecei a refletir sobre aquilo e tal, e comecei essa parte que eu te falei, tipo, divulgar mesmo com força. Aham, Então, assim, já um pouco antes do resultado, se eu tivesse passado, tivesse ido pro curso, eu teria um prejuízo enorme. Não um prejuízo, eu guardei o dinheiro, né? Não saí gastando dinheiro. aham, Mas, assim, sei lá, uns 20 mil em clientes que eu teria que devolver tudo, pô, ia criar um sim, desconforto. Aí eu já tava até torcendo para não passar, porque senão e aí? Imagina depois que passasse e falar que não ia, aí ia ser mais sim. difícil, né? Entendeu? Aí eu resolvi. Aí foi mais ou menos isso. Então, assim, nesses 3 meses, de novembro a fevereiro, mais ou menos, foi quando eu já tava meio preparando um psicológico para sair mesmo, entendeu? Muito bom. E você falou que essa questão financeira, né? Você começou a estudar muito lá no Haiti e tudo. Depois você foi migrando para essa área, viu essa oportunidade também de fazer caixa com isso, já que você estava dando aconselhamento de graça aí, e a gente sabe que conhecimento tem o seu valor. Você considera que você fez pesquisa sobre isso? Ou você realmente olhou para esse pessoal, né? O Bruno Perini e tudo, falou, ó, vai dar certo, é isso aqui? Ou você chegou a fazer uma pesquisa de mercado mesmo para poder se posicionar? Não, fiz não. Eu olhei pro. Pra mim não tem diferença Ah, nenhuma entre mim e o Bruno sim. Perini. É a mesma pessoa. É que ele teve outras oportunidades que eu não tive. Entendeu? Então ele começou primeiro. A vida, pra mim, é como se fosse um jogo de pôquer. Eu nem jogo pôquer, Aham. mas tem a lance das cartas ali, né? Então, assim, algumas pessoas vêm com as cartas melhores na mão. Sim. Não significa que ele vai ganhar, entendeu? Porque alguém que pode saber mais jogar, sai com as cartas piores e ganha. Por exemplo, pode me dar as melhores cartas de poker que eu não vou ganhar o jogo de jeito nenhum, porque eu não sei jogar. Sim. Então, assim, o Bruno Perini, em relação a mim, ele veio com as cartas melhores. O pai dele era coronel Sim. do exército.
ele já, pô, já é um cara que foi acostumado a estudar. Meus pais só têm ensino médio fraco, pô. Eu nunca Uhum. meus pais, entendeu? Então eu Sim, tive que começar o hábito já velho. O Bruno Perini fala direto que ele já lia desde criança, viu o pai lendo e tal. Então, assim, entende que as cartas dele foram melhor, mas não é por isso com que eu vou certeza. estudar, pô. Não é por isso que eu vou falar que, porque ele teve sorte, eu não tive, não, porque até porque ele também teve que abrir mão de muitas coisas. Ele abriu mão de ser oficial do exército, ele estudou pra caramba, estudando, é um cara que eu admiro muito. Só que, de fato, ele veio com uma mão melhor. Com Então ele certeza. começou mais cedo, Com entendeu? certeza. E adorei esse negócio que você falou, porque na internet as pessoas adoram se comparar, né? Só que elas comparam a questão do palco, não olha para o bastidor. E também é importante olhar justamente isso, de você entender de onde foi a sua largada, né? Então você largou de onde? Ele largou de onde? Às vezes a pessoa está largando da frente. E aí, é a vida, né? A vida ela não é justa. Não fica achando que vai ser justa, que ai meu Deus, que absurdo, né? Não. Uns vão largar mais atrás, outros mais atrás ainda que você e muitos na sua frente também, né? Ó, Júlio César, ele, ele se deparou com a história de Alexandre o Grande, né? E aí, quando o Júlio César tinha lá, vou chutar a idade, tá? Que eu não lembro não, mas, sei lá, Júlio César tinha 28 anos, ele era governador de, tipo, um estado romano ali, Aham. numa província romana. E Alexandre o Grande, com 28 anos, já comandava toda a Europa e Ásia. E aí o Júlio César chegou pro amigo dele lá, pro servo dele lá, e falou, né? Poxa, tô triste aqui porque eu tô vendo que Alexandre o Grande, na minha idade, ele já dominava o mundo todo e tal. E tipo assim, Júlio César hoje tem um mês no calendário que tem o nome dele. Não se compara a tua página 1 com a 36 de ninguém, pô. Com Não tem certeza. como. O Bruno Perini está nessa área desde 2017, pô. Não tem como eu me comparar a ele. Com Entendeu? certeza. A ideia é seguir o caminho dele e, né, eu não tô disputando com ele. Se Deus quiser, um dia a gente vai estar ombreando junto em um podcast. Mas a ideia é que não se compara a tua idade, a tua folha 1, eu tô na folha 4, ele já tá na 40. Entendeu? Então, assim, é isso aí, pô. Ele abriu o caminho, então agora é só seguir o caminho. Ele teve mais trabalho, porque ele teve que abrir caminho. Eu não, só tô seguindo o caminho É, dele. ele estava na frente lá. Exatamente, tá lá a trilha lá. Entendeu? Então, assim não adianta tu comparar porque são tempos diferentes, são momentos diferentes. Tipo assim, o caminho da felicidade é a régua da comparação. Tu vai se arrebentar, entendeu? Vai se Tu arrebentar. comparar com Isso outras pessoas. mesmo. Eu sigo o meu caminho ali, minha história, Muito bom. sem E, Esdras, em termos de ser dono do seu próprio tempo, traz também pra gente qual o lado bom e qual o lado ruim. então, o lado bom né, que tu, que tu consegue controlar. Que tu administra o tempo da tua forma e tal. Agora, o lado ruim assim, não tem férias, né? Pelo menos por enquanto. Aham. Eu acho que também os caras que pagam aí que tá de férias e tal, não tá, porque o cara tá postando, ele não tá de férias, Sim, tá? Depois tu vem aqui pra fora, tu não vai tirar férias nunca sim, mais. Férias mesmo, paisano aí, ou no militar, lá ali. Aqui não, pô. Sempre vou estar postando, sempre vou ter que atender um cliente, um conteúdo, aquela coisa toda. Então, se você prioriza isso, né? Isso aí vai ser um lado ruim, que tu não vai ter férias. Também é aquela coisa, né? Tu trabalhou, tem, tu não trabalhou, tu não tem. Então, tu não pode se amarrar muito trabalho. Ó, são 8h41, a gente tá é, trabalhando. A gente não tá aqui de graça. Tá exato. trabalhando, entendeu? Então, tu não vai ter horário de trabalho, né? Mas tem uma outra frase que eu gosto, assim, os três piores vícios do ser humano. Metafetamina, carboidrato e um salário mensal. É, Entendeu? Então, o salário é uma droga que alguém te paga ali pra controlar teu tempo, entendeu? Eu falo isso aqui, tipo assim, em live aberta, que meus colaboradores podem estar assistindo, porque eu falo isso com eles todos os dias. Ó, usa isso aqui de trampolim. Obviamente, eu crescendo, vocês vão crescer junto comigo. Vocês estão sim, desde o início. Só que vocês nunca vão ser nunca vão ganhar o que eu ganho aqui dentro, pô. é, Entendeu? Eu sou o dono, pô. Eu vou aumentar o salário de vocês, vou duplicar, triplicar. Vou pagar R$ 1 milhão pra vocês. Mas se vocês estiverem recebendo R$ 1 milhão por mês, eu tô recebendo 30 milhões, pô. é, Assim, vocês nunca. Vocês têm que abrir o negócio de vocês, vocês têm que trabalhar no negócio de vocês, vocês têm que ter as coisas de vocês, entendeu? Porque aqui vocês estão me enriquecendo, pô. sim. E aí, pô, agradeço muito a Deus a vida de vocês, estão aqui e tal, mas, cara, quero muito ver vocês crescerem, terem as coisas de vocês. Então é isso. Porque se tu ficar se contentando com aquele salário mensal ali, e aí, dependendo, pior ainda do INSS, isso É, nunca é suficiente, é o que significa INSS, entendeu? Não vai se aposentar nunca. exato. Em termos de competências agora, quais competências técnicas que você diria
ou ao seu ver, seriam muito mais emocionais também, né? Para se destacar como gestor hoje em dia. Gestor financeiro? Isso. Então, uma coisa que, assim, tu tem que entender bastante nessa parte de investimentos, principalmente, né? E aí, abrindo um parênteses, quando eu falo que sou formado em teologia e história e pós-graduado em gestão de investimento, as pessoas acham que não tem nada a ver. Mas tem Tem tudo a tudo ver. a ver. Em 2020 eu já era investidor na crise, na Aham. pandemia, né? Pô, eu vi o meu patrimônio derreter ali 50%. Só que eu não me emocionei, porque eu sou formado em história. Então eu já vi isso acontecer em 29, na crise de 29. Eu já vi isso acontecer em 2008. Já vi não, né? Mas já estudei isso na história. Sim, E tantas outras crises, em 1971, na crise do petróleo. Então, assim, eu sabia que se o mundo não acabasse, os investimentos iam voltar. Então, era assim, uma transferência de quem era desesperado para quem tinha educação financeira, conhecia sobre investimentos. Então, para ser um gestor de investimentos bom ali, a pessoa tem que entender um pouco de história. Entende? legal. Teologia também, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Muito. É a segunda palavra da Bíblia é dinheiro. A primeira é Senhor, 8.149 vezes, e a segunda é dinheiro, 2.147. Ó, A ideia é dinheiro, 2.147. Salvação, 179. olha. Não que a Bíblia prioriza dinheiro do que a salvação, não é Aham. isso. Mas dá muita importância ao dinheiro. Então, o provérbio está Tá recheado de recheado, sempre recomendo a leitura. entende? Jesus fala sobre a administração financeira, então teologia, história e finanças tem tudo a ver. E quanto mais você estudar história, menos suscetível às variações do mercado que tu vai ter. Então, o gestor financeiro tem que conhecer de história, né? Tem que ter, tem que se entender o perfil do investidor. Aham. Aqui entra de novo a comparação. Isso é uma resistência que eu tenho sobre casas de investimento ali, né? Casa de análise. Aham. Investimento. Aí eu recomendo para você Petrobras 3. Aí, só que pô, a Petrobras não faz parte do teu perfil de investidor, entende? Sim. Aí tu vai ver ali, tá, vou comprar porque o grupo Lins mandou. Pô, mas aí não é para você, eu não mandei para você, Bárbara. Eu mandei, falei que a ação tá boa. Realmente, a ação tá muito bem avaliada, tá num preço muito bom, tá entregando muito lucro, mas não faz parte do teu perfil, pô. Aham. Então, assim, é individualidade, entendeu? Cada ser humano tem um CPF. Então, para você ser um bom gestor financeiro, tu tem que entender essas peculiaridades do ser humano, entendeu? Entender de pessoas. A psicologia, entende? O que você Exato. importa. Então, por isso que na minha mentoria, por exemplo, no meu acompanhamento financeiro, eu faço questão de ter uma aula de finanças comportamentais. Porque eu preciso entender o que a Bárbara suporta. Tem gente que suporta ver o seu patrimônio ali, ó, ser desvalorizado 70%, outros não. Entendeu? Sim, Então, assim, eu não posso te recomendar qualquer coisa. É muito grave isso, é muita responsabilidade, é teu dinheiro, sim, cara. É teu tempo. sim, A gente tá sim. trocando aqui, ó, tempo de vida, que nunca mais vai Nunca voltar. mais vai voltar. Entendeu? Exato. Aí imagina, troca isso por uma remuneração mensal e eu faço uma cagada de dinheiro, pô. Entende? Eu adorei isso que você trouxe também, porque às vezes as pessoas se prendem ao aspecto técnico e único. Então, gestor financeiro, finanças, só estudar sobre isso. E eu falo que é importante você ter o conhecimento em T, né? Que é aquele conhecimento profundo da sua área. Então, obviamente, você tem que estudar investimento, finanças, dinheiro, saber sobre isso, mas também a psicologia, comportamento, pessoas, história, teologia, filosofia, enfim, aquele conhecimento que vai te permitir aprofundar cada vez mais a sua linha, né? E em termos de competência emocional, qual você considera que é a mais indispensável para um bom gestor financeiro e também para quem deseja fazer uma transição de carreira? Eu acho que é resiliência. Resiliência. Porque é sempre se reinventar ali, é sempre ser resiliente, porque pode ser que, exemplo, tá, o escândalo que aconteceu com Americanas. Ninguém esperava isso, foi um escândalo ali, foi uma corrupção. Então a pessoa estava investindo em Americanas, apesar de que quem for meu cliente não vai investir em setores como esse. Mas não criticaria quem te recomendava na época, Aham, Americanas. Aí o cara vai e bota Americanas. E aí, Americanas, o cara perde 70% ali do seu patrimônio em Americanas. Não necessariamente que você perdeu num ativo, que você tem que ganhar nesse próprio ativo. Pô. Pode aham, ou botar em outro que tu vai ganhar muito mais, entendeu? Por exemplo, Bitcoin. Eu comecei a investir em Bitcoin em 2022. Comecei tarde já, em sim, 2022. Cada Bitcoin valia 88 mil. Hoje bateu 327 mil aí, esse ano já. Então, olha só. Se eu tivesse tirado dinheiro, por exemplo, tá? Se eu tivesse investido em americano, tivesse perdido 70% e tivesse colocado em Bitcoin, 2 anos depois eu teria mais do que quintuplicado é, o dinheiro que eu tinha. É resiliência. É saber que a vida vai ter esses altos e baixos, entendeu? E sim, procurar
investir em ativo mais seguro. Então, assim, se você tem mais resiliência, você pode se arriscar um pouco mais. Se você tem menos resiliência, se você é menos resiliente, né? Se você não é tão suscetível a mudanças ali, a risco, é melhor você ir em ativos mais seguros, entendeu? E como foi a sua questão agora em termos financeiros? Você precisou fazer alguma readequação para fazer essa transição de carreira? E também o que você recomenda para quem pensa em fazer? Ah, eu confesso que eu comecei a gastar mais depois que eu saí da Marinha. Eu recebi muito mais, então comecei a gastar mais. Mas a recomendação é você sempre gastar menos do que você recebe, né? Então, assim, nos momentos iniciais dessa transição de carreira, vale a pena você enxugar um pouco, entende? Ali os teus custos, de repente um pouco do teu conforto, se você não tiver tão garantido no que você vai fazer aqui fora, que vai te dar muito mais dinheiro, entendeu? Eu sabia, tinha certeza que eu ia receber muito mais. Até porque para quem ganha 4.500, né, não é tão difícil você fazer isso na rede social, né, no Sim, digital, entendeu? Se tu fizer um produto de R$ 400, é só tu precisa vender 10 dele no sim. mês. Um mês, em 30 dias tu vender 10. Então, não é tão difícil. Mas a recomendação é você abaixar mesmo o teu custo de vida, dar uma segurada e traçar metas, né? Então, assim, por 10 meses eu vou viver nessa condição aqui para juntar um dinheiro e até a minha empresa estabilizar. Aí tá sábio. Uhum, legal. É, E você recomenda que a pessoa tenha um montante assim, que o ideal seja aí 10 meses, um ano? Qual que você considera assim um número ideal? porque isso aí, então, aí isso aí vai ser o seguinte, tá? Ele tá falando, eu tô produzindo renda, já. Quanto que é a tua renda, entendeu? A minha já era tipo 25 mil. Eu recebia 4 mil e pouco, 4.900. Eu já recebia 25 mil há 6 meses, 7 meses. Ou seja, pô, cada um mês o salário meu era 5 da Marinha. É um absurdo, meu Deus, Aí, a proporção. pô, desleal a disputa, entendeu? Eu não precisei nem pensar muito, pô. Aí eu pensei, cara, vou tirar um LTIP agora. Eu tô recebendo 25 mil faz 6 meses. Se eu passar a não receber mais nada agora, um mês, eu tenho 6 meses aí pra me decidir, Sim, entendeu? para se decidir. Agora, é claro, se a pessoa tiver um rendimento alto, igual a minha esposa, sei lá, recebe 13, aí tu tem que, né? O ideal é ser ter um outro cônjuge que soma contigo, dependendo. Por exemplo, a nosso objetivo é justamente esse. A minha esposa, para tirar ele chip, a gente tem que ter um caixa líquido, líquido mesmo, livre, de pelo menos um ano. Sim, Porque é isso. Tenho 2 filhos, escola particular cara, sim, essas coisas todas. Dia que a gente tiver ali líquido, não é de fluxo de caixa, não, é líquido. Tiver lá na caixinha da Nubank ali, 170 mil reais, 200 mil reais ali parado, fala assim, não, agora tá saco. Não preciso de nada para esse dinheiro, não. A conta tá paga, já tem uma reserva de emergência da empresa, tem uma reserva de emergência pessoal, tem 200 mil ali para comprar de sim, bala. Aí fica mais fácil. Entendeu? Tipo assim, aí você. perfeito. E aí até porque aí ela é a boia, né? E Sabe que não é assim, afundar. outra coisa legal que você trouxe também, porque às vezes a pessoa ela engessa muito, né? Então, me disseram que são 6 meses, só que ela não entende o contexto, ela não para pensar se ela tem alguém para ajudar, se ela tem uma perspectiva do lado de fora, se já está dando certo, se ela começou antes e já está dando certo lá fora, que nem foi o seu caso, né? Então, você já tinha uma renda ali fora. Então, não se prendam. 6 meses exatamente, 10 meses, 12 meses. Olha para o contexto. Então, é importante não engessar. Não existe receita de bolo. Eu te falo assim, eu te garanto de toda certeza. Se a gente não tivesse filho, ela já tinha saído há muito tempo. E Sim, você não estaria nem mais no Brasil, com certeza. sim, sim. A questão é porque tem filho, né? Tu sabe, tem filho, tu sabe. Sim, com Aí certeza. A é gente outra não é dificuldade. só a gente, né? Se for passar fome, não é só você, pô. A Aí, gente aí passava fome com ela, pô, pedir a bala. Entendeu? Sem problemas. Esdras, agora falando sobre realidade financeira, assim, você tem uma ideia, apesar de você já você trouxe aqui que já estava tendo um rendimento, né, e tudo, mas você conseguiria mensurar uma realidade financeira para um gestor que está começando, para ele ter uma ideia, assim, de quanto ele começaria ganhando, em termos de números? Olha, no primeiro mês, sendo bem realista ali, ele vai tirar entre 3 a 5 mil de renda aí. Uhum. Com flexibilidade geográfica e flexibilidade de horário. Então ele vai estar num quartel, digamos que tem
alguma pessoa que tem tendências a finanças e a militar ativa. Ele vai atender à noite, no terceiro tempo. Aham. Aí, um ticket médio ali hoje, 897, uma mentoria de 3 meses. Ali que vai estudar planejamento financeiro, vai estudar um pouco de renda extra, quitação de dívidas, essas coisas assim. Então, assim, 897 ali ele vende, pô, fácil, ele vende 5, 6 mentorias por mês, com Legal, certeza. legal. Entendeu? Até pra tio, parente, porque aí tem as técnicas de venda também, né? É assim, não é 897, é 12 vezes R$79,90, sei lá. Sim. Aí ele vai conseguir vender ele 12 vezes 75. Pô, o tio dele vai ser maravilhoso, que ele vai aprender educação financeira, vai dar uma moral pro sobrinho e tal. Então, assim, inicialmente vai ser mais aquelas vendas familiares ali, né? Mais no orgânico. Então, Sim. consegue, pô. Aí, olha só, se ele vende 10 no mês, ele dá 8 mil e pouco, é um salário e meio, Olha só. agenda, né? Então já é um salário e meio. Olha, imagina, olha só, no mês que ele ganha 5, ele vai ganhar 13. Então, Aí, esses 13 ele ajuda bastante coisa. Se tiver planejamento financeiro, né? com certeza. Eu gosto de trazer essa parte dos números para as pessoas começarem a trazer a ideia de ser mais palpável, né? E, Porque às vezes a pessoa pensa que é algo muito distante. Eu, pelo menos, quando estava lá dentro, que eu não tinha todo o conhecimento que eu tinha aqui fora, eu também não sabia o que eu ia fazer. Já contei a minha história numa live, para quem não assistiu, é só ir pro meu canal do YouTube, corre lá, que é o primeiro vídeo do Fora da Caserna, é o meu, né? é, E eu conto a minha história, mas é importante as pessoas saberem essa questão financeira, né? De é possível. Na internet aqui, trazendo meu trabalho, trazendo o seu trabalho, é possível. Então não pense que é algo, nossa, muito mirabolante, muito difícil, porque que nem você falou, aquela caixinha, né? Que faz pensar que precisa ser 30 dias para receber aquele valor. ó, eu conheço uma senhora, 75 anos, que ela fatura 2 milhões por ano vendendo curso de samambaia. Olha E isso. como decorar Ó, samambaia. se minha mãe estiver assistindo essa live, olha aí, mãe. Minha mãe sabe tudo de planta. Ela vende como pô, o que é samambaia, para que serve, onde colocar, como alimentar, sei lá como é que se fala, como mantê-la viva. Podar, 2 milhões deixar verde, bonita, de cheia. samambaia, quais são os outros itens na casa que ela botar, qual é a cor. Ih, muita coisa. 2 milhões por ano, faturamento. Então, assim, pô, o que você sabe, né? Sabe, se você sabe alguma coisa que gera valor para a sociedade e você não ensina isso, você está prestando um desserviço. É. Pô. Então, eu sei finanças, você sabe sobre transição de carreira. O camarada que está assistindo aí sabe como varrer uma casa por bem pra caramba. Ninguém varre igual ele. Pô, tem que ensinar isso aí a outras pessoas. Pô. Eu não sei varrer. Se tu lança um curso de R$19,90 aí de como varrer uma casa, talvez eu assistir, pô. Entendeu? Uhum. É um serviço, isso aí tá agregando valor para a sociedade. Tem gente que sabe muita Exatamente. coisa, tocar violão, sei lá, limpar louça, lavar a louça, fazer comida. Tem um monte de coisa que tu pode fazer aí e ensinar os outros que vai gerar conteúdo, que vai gerar benefício para as pessoas. E é E muito. perder a vergonha, né, É. Esdras? Só que aí volta aquele assunto, né? Eu, exemplo, não gostava muito de ficar, oi pessoal, não sei o quê, tô aqui, né? Essa blogueiragem. Mas eu logo pensava, pô, o que é melhor, tá aqui ou tá de fuzil? Então, Lá no Aguari. eu penso a mesma coisa, falando, gosto de gravar vídeo, mas ficar recebendo aquela mensagem, ah, você tá escalada para formatura de não sei o quê, tantos mil ensaios, não sei o quê, ah, não, prefiro fazer o vídeo. Bárbara, uma vez eu fui pra Formosa aí, né? Brasília, Formosa. Sabe onde Sim, é? sim. Aí o cara fez um risco no chão e falou assim: ó, senhores, isso aqui é um mar. Agora Hum. o clã, morando. Aí a gente com a boca, bó, andando. Ah, olha, chega a dar gatilho, sabe? Daí, É puxado. Aí, ó, difuso. Tira! Tá batendo no carregador. nossa, meu Deus do céu. 15 Realmente, dias. Aí, esse tempo seco de Formosa aí com aquela barro vermelho. é, aqui é muito seco. E Esdras, qual foi sua maior lição sobre dinheiro e qualidade de vida aqui fora da caserna? A maior lição que eu aprendi é que não é sobre o dinheiro, né? Eu sei que parece um pouco clichê também. Não é sobre o dinheiro. É o que o dinheiro pode te proporcionar. Entende? Tipo uma casa confortável, com piscina, 2 andares, o ar-condicionado pode ligar o tempo todo. Não é sobre
Tu olhar a conta lá, tem um CPF lá, 118.325.700. Não, não é isso. É sobre flexibilidade geográfica, controle, tu poder comer uma alimentação. Pô, tu vê a felicidade dos teus filhos, cara. Cara, se tu tá me assistindo, eu tenho filho, tu sabe o que eu tô falando. Não tô dizendo nem de faltar alguma coisa, leite, comida, nem isso, mas tu poder proporcionar um pouco mais do que teus pais te proporcionaram. Então, assim, ver a felicidade dos meus filhos é a melhor coisa que tem, cara. Então, assim, eu não tô preocupado muito com aqueles números. É com o que ele vai viabilizar pra minha vida, entendeu? Essa Legal, é uma lição. legal. E como que você descreve a diferença de cultura em termos de ambiente de trabalho lá dentro e aqui fora? Tá, pô. Essa aí lá dentro é muito top, cara. Infelizmente, é como a gente vive enclausurado lá naquela situação. E aí eu tenho, pô, assim, é uma palavra ruim de falar, mas tenho pena mesmo, cara, de quem tá lá dentro. E até quem tem um poder mesmo, que tá achando que é alguma coisa, cara. Aí, o primeiro evento que eu fui de investidores foi lá na Bolsa de São Paulo. Vou até falar o nome aqui, né? Foi da Suno. É, tipo assim, era um evento de fundos imobiliários ali. Tipo assim, do meu lado tava o Thiago Reis, tava o professor Baroni, que é milionário, pô. Tem muito dinheiro. O cara tava comendo do meu lado. Tipo, a gente tava tomando um café junto, ninguém me perguntou quanto que eu tinha na conta, o que eu tava fazendo ali, sabe? Todo mundo te ensinando. Pô, aí tu vai lá, pô, dentro do militarismo, aí o tenente que, pô, às vezes tem idade para ser teu filho, né? No meu caso eu não vivi isso, mas eu fui lá com idade de ser pai do tenente, o tenente tá achando que é alguma coisa, pô. Aí comendo num rancho diferente, aí, pô, comendo comida diferente. Aí, pô, cara, sabe? Aí hoje eu tenho pena, hoje eu olho e falo assim, cara, olha só, presta atenção. Quanto é que tu ganha? Um comandante, no caso lá, né? O coronel, né? Aham. 19 mil, 18 mil, pô, tá brincando, cara. E tu ficou 35 anos aí pra tu ganhar isso aí, cara. Pô, bota o pé no chão. Pô, muito, muito saudável, assim, muito. Meus parabéns por ter vivido esse tempo aí. Você é muito inteligente, porque, pô, os caras de escola, né? Escola naval aí, picar, os caras são muito bons, são muito inteligentes. Só que tu Sim, tá vivendo num mundo ali que não, aquilo ali não reflete a realidade, cara. Aqui fora tem uma oportunidade muito maior, entendeu? Vamos botar um pouco a sandália da humildade aí, tratar os outros iguais, porque e pior, né? Não sei como é que é na aeronáutica a avaliação que tem, mas na Marinha tem muito praça ali, com faculdade, com capacitação, sempre para ser muita coisa. Só que tá dentro daquela caverna de Platão, né? Na alegoria de sim, Platão. exato. E em termos de relação interpessoal, você viu alguma diferença? Não digo diferença, assim, mas você viu algo muito desafiador aqui fora, em termos desse contato com as pessoas, seja aqui na internet, porque às vezes as pessoas falam, né, que tem muito essa questão da destilação do ódio, do você tá aqui se expondo e tem que escutar o que eu tô falando. Como foi para você essa experiência, né, desse contato interpessoal aqui? É, assim, o bom do militarismo ali, né, é o fato de como é uma estrutura hierarquizada, o mais antigo fala, o mais moderno acabou, esse Sim, sopapo, né? É mais fácil de se manobrar, né? É mais fácil ter comunicação do mais antigo para o mais moderno. sim. Aqui fora, principalmente na internet, né, acaba sendo às vezes uma terra sem lei. As pessoas ofendem as outras e tudo. Mas como eu te falei, como eu sou pastor e assim criado no evangelho, eu sou treinado desde criança a tu tentar amar o próximo, né? Porque Jesus nos ensinou isso e Paulo lá fala no Novo Testamento lá em, acho que em Romano, né, Coríntios, sempre que for possível tenha paz É com todos, né? mais com todos. Isso. É possível. Então, assim, pregar o evangelho, fazer diferença, como o nosso mestre Jesus ensinou. Então, a verdade é amar o próximo ali mesmo. Se ele vir destilando o ódio dele, é mais sobre ele do que sobre Sim. você. Então, não é sobre, é sobre ele. Ele está falando algo que ele é o que ele tem lá dentro, entendeu? Tu só dá aquilo que você tem, né? Então, se ele está entregando ofensa, é porque ele só tem isso na cabeça dele. É uma pena, né? Então, a gente tenta fazer a diferença conforme tá. Agora, se você que está assistindo não tem essa parcimônia, né? Então, não tô dizendo que eu sou santo, não, nem a Bárbara, que não sente raiva. Claro que sente pra caramba. Mas a gente consegue canalizar isso de uma outra forma, Com talvez. certeza. Então, se você não tem essa experiência, aqui fora é diferente. Aí no militarismo, você cessou o papo, mas o tio tá falando, cessa. Aqui não, aqui tu vai ter que ouvir algumas coisas. Mas, de novo, melhor do que ficar segurando um fuzil na guarida lá, né? É, exatamente. E outra coisa que eu falo muito para os meus clientes é a questão de você saber quem você é.
de saber o seu porquê, de ter clareza. Porque quando você tem a sua identidade firmada, é como se fosse literalmente o seu chão, o chão que você pisa. Então vem o vento, vem a tempestade, né? Vem a adversidade, mas você pode até dar uma balançada, mas você não cai. Então, aqui na internet, infelizmente, tem essas pessoas que querem trazer as suas verdades, porque você está se expondo, então você está, como é que fala? Sujeita a isso. Só que você não precisa disso, né? Aqui eu considero como sendo a minha casa. Então eu não vou aceitar que entrem na minha casa e falem o que quiser ao meu respeito. Então a gente tem esse controle e também saber o seu porquê, ter clareza daquilo que você está fazendo, da sua verdade, da sua intenção por trás daquilo e não se deixar abalar. Se você sabe o que tá fazendo, entregando um conteúdo de qualidade, tá fazendo o que é digno, o que é honesto ali, o que é bom, entregando um conteúdo de qualidade para a sociedade, isso aí não vai. Porque olha só, jamais, jamais um bom vai criticar um menino que tá começando, por exemplo. Entendeu? Quem já tá acima de você não te critica. Ou jamais o Bruno Perini vai me criticar. O Thiago, vou estar aqui gravando uma live contigo falando sobre finanças. Ou se eu gravar um vídeo errado, falando um dado errado de uma ação, ele jamais vai entrar no comentário e falar besteira sobre mim. Porque ele tá muito acima de mim, ele já tá me apoiando, porque ele já passou por esse caminho. E geralmente as críticas, principalmente de estilo, vem de baixo, quem não conquista nada, quem não sabe nada. Eu jamais vou olhar para um cara que está começando a mentoria financeira agora, de um ticket de 797. Pô, eu vou falar que o ele tá ruim. Posso dar uma orientação para ele, posso dar uma sugestão, mas jamais vou criticar ele, tá? Falar uma besteira, entendeu? Porque eu já passei por isso, eu sei que é difícil. Então, geralmente, não tem nada, não tem nada. Né? Muito bom. Yes, estamos chegando no final aqui. Eu queria que você trouxesse da sua cabeça, assim, qual é a sua definição de sucesso? Pode. Definição de sucesso. Muito bom. Eu, vou, eu vou usar a palavra de Paulo Vieira, tá? Com a criação de riqueza, que diz sobre a frase que fala sobre riqueza, né? Riqueza é viver de acordo com as suas condições e não de acordo com as suas limitações. Então, o sucesso para mim é pareado nisso aí, né? É viver de acordo com o que você deseja para sua vida, né? Não de uma forma limitada. Então, se você está de serviço hoje, assistindo esse vídeo, 24 horas, e você está muito feliz, tipo assim, não, pô, isso aqui era meu sonho, é o que eu sempre quis, tô realizado. Pô, é isso aí, pô. Tô com o seu sucesso. Entende? Aqui são duas pessoas que não se adaptaram. Viram que não mas a gente precisa, pô. Senão quem é que vai ser? Entendeu? Precisa de alguém. Precisa de uma operações especiais, precisa de um soldado, precisa de um sargento, precisa de um general, precisa de um almirante. Precisa de alguém lá. Pô, se você não se identifica com isso, de querer sair, pô, parabéns, cara. Deus te abençoe, que você possa ser muito próspero, muito feliz aí. Então, sucesso é isso, é viver de acordo com a sua felicidade, com aquilo que você almeja para sua vida. Eu preferi me dedicar à obra do Senhor. Todo dia eu estou na igreja, segunda-feira reunião de terça, não sei o que, quarto culto de oração e tal, e ganhar meu dinheiro e ter uma vida confortável. Mas é uma questão minha, entendeu? Talvez você queira de uma outra forma, fazendo missões nas coisas armadas. Amém por isso. É isso aí. Sucesso. Exato. E ter clareza sobre aquilo que você quer, que você define como sucesso. Porque, às vezes, as pessoas não têm clareza sobre o que é sucesso para elas. Então, ela olha outra pessoa, aparentemente, ali tendo sucesso, e pode ser que esteja mesmo, aí almeja aquela vida, aí, de repente, ela conquista aquela vida e vê que não era aquilo que ela queria, né? Então, essa questão, principalmente de concurso público, acontece demais. Então, a pessoa olha ali, por exemplo, o militar. Então, olha, nossa, a farda militar, marchando, e formatura, que coisa bonita. E aí, de repente, a pessoa entra e vê que não é aquilo. Ah, não, é PF, PRF, auditoria. Eu conheço muitas pessoas que querem, né, o concurso da auditoria. Eu falo, você já parou para pensar como é a rotina de um auditor? Você tem ideia do que é a rotina de um auditor, do que ele faz de fato? Porque às vezes a pessoa só olha para o salário, só olha para o status, auditoria, juíza, né? E não olha ali para a rotina e talvez para ela a definição de sucesso não esteja encaixada naquela rotina daquela profissão, não é mesmo? Assim, um exemplo é da minha área, né? As pessoas, tipo, exemplo, andando de Ferrari, o cara. Isso pra mim não me atrai. Entende? O cara tem muito dinheiro, dá pra fazer muita doação, viajar bastante. Eu gosto muito de viajar, pô, eu gosto de contribuir para a obra. Pô, se eu pudesse, estaria enviando missionários para a África. Poderia. Minha igreja está comprando uma casa atrás da igreja, 300 mil reais. Pô, se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia ter parado essa vista na casa à vista. Então, assim, isso pra mim é sucesso, entendeu? Tipo assim, que um dia eu teria Ferrari, não é crença limitante, eu sei disso. Eu vou ter um carro bom, eu vou ter uma casa boa, vou morar em Alphaville, beleza. Mas eu não sei se eu vou ter uma Ferrari. Pra mim não é sucesso, eu não gosto, pô.
viajando executiva, classe, primeira classe, vou estar em Dubai. Aí beleza, vou. Entendeu? Então, assim, o sucesso é muito relativo, é muito mesmo que se refere a você, entendeu? Para sucesso. Se eu puder ter um instituto cuidando de crianças carentes, para mim é sucesso. Legal, muito bom. É muito individual, então é você se conhecer mesmo. Então, a autoavaliação. Muito legal. E, Esdras, você criou algum tipo de expectativa sobre a vida aqui fora que não se concretizou? Ou você não criou expectativas? O que você também aconselha nesse sentido para as pessoas que pensam em realizar uma transição de carreira? Então, eu tenho uma seguinte perspectiva sobre isso aí, né? Tem uma frase do filósofo que diz assim: mire suas metas na lua, porque se você errar, ainda vai estar as estrelas. Então, digamos que assim, eu tenha traçado um objetivo, tá? Para falar dessa questão que tu falou. De 4 milhões. Só que eu fracassei e consegui 2,5 milhões. E aí um colega meu traçou uma meta de 1 milhão e ele atingiu o alvo. Ele conseguiu 1 milhão. Apesar dele ter conseguido atingir e eu não, quem é que tá melhor? Em matéria de Sim, número, né? sim. Eu, 2,5 milhões. Então a expectativa é mais ou menos nesse panorama, Legal. entende? Tu bota as alto. Pô, se cair um pouco do que dali, mas beleza, tá bem pra caramba, entendeu? Eu pensei, Exato. eu pensei que em um ano eu estaria morando já em Alphaville, São Paulo. Não tava, mas já tinha me mudado. Já tava numa casa. Sim, muito melhor. E É, reconhecer também e valorizar. É importante desenvolver gratidão no processo, porque às vezes a pessoa não atinge a expectativa, ok, mas ela saiu de onde ela estava, que nem você disse, eu já melhorei, já mudei, já está muito melhor. Então, ter gratidão por esse processo, ter gratidão por essa fase e valorizar realmente aquela pessoa que você se tornou para alcançar aquilo, porque com certeza a pessoa que alcançou aquilo é diferente daquela que você era. Então, tem que ter valor nisso, né? exatamente. Com certeza. Então é mais ou menos isso aí mesmo. Se tu puder, assim, joga a expectativa lá em cima, porque tu vai buscar essa expectativa. Tu vai estar focado nisso aí. Entendeu? Agora, se você não chegar lá, mas vai chegar bem próximo. Então, Sim, sim. aí eu. E agora eu gostaria que você trouxesse aí uma lição, né, para concluir, uma lição, uma dica, um conselho para quem está pensando em fazer transição de carreira, para quem está pensando em ingressar na área de gestão financeira, ou de investimentos, ou de consultor, de mentor, enfim. Qual conselho, qual lição que você pode trazer para essas pessoas? A questão do militarismo, além disso tudo que a gente já falou, né? Tem uma questão, não sei como é que funciona a aeronáutica, mas lá em patrulha, dentro de infantaria dos fuzileiros navais, tem um termo chamado planejamento inverso. Então, se você vai atacar uma posição, digamos que a gente vai sair do Rio para atacar Brasília e a ordem é atacar amanhã às 10 horas da noite. O planejamento não vai começar de agora, 9 e 10. Vai começar de 10 horas aí. Então, para eu chegar a 10 horas atacar aí, eu preciso estar 9 e meia aterrissando no aeroporto de Brasília. Para estar 9h30 no aeroporto de Brasília, eu tenho que sair 7 horas do Rio. Para sair 7 horas do Rio, eu preciso que o pessoal tenha, né, alimentado 5 horas da tarde. E por aí vai, até chegar o horário de agora, de trás para frente. Então, se você pretende sair das Forças Armadas, pretende abrir alguma coisa, até como gestor financeiro, quer que seja, faz um planejamento inverso. Tu quer quanto em quanto tempo? Ah, eu quero ter R$ 1 milhão em 4 anos. Beleza, se você precisa ter R$ 1 milhão em 4 anos, você tem que fazer R$ 250 mil por ano, certo? Então, para fazer R$ 250 mil por ano, tem que fazer um pouco mais de 20 mil por mês. Para fazer um pouco mais de 20 mil por mês, tem que fazer R$ 895 por dia. E aí vai. Então tu já sabe que amanhã tem que ter R$ 895. Aí, pô, mas 895 é muita coisa. Tá, então divide para 4. Vai dar 185. Aí pronto. Aí você faz 185, a tua mãe faz 185. Como é que ficou fácil? Então, ou seja, o que é 1 milhão em 4 anos virou 185 por dia, pô. Uhum. Então, se tu tem 300 e poucos hoje, amanhã tu pode dar uma descansada, se você quiser. Entende? Então, assim, é isso. Quanto tempo tu quer sair da Marinha? Ou da Marinha, né? Quanto tempo tu quer sair das Forças Armadas? E tu quer ter quanto para sair de lá? Eu vou me sentir tranquilo se você tiver 50 mil. Tá, em quanto tempo tu quer isso? Em um mês. Então tem um mês para fazer 50 mil, pô. Então divide por 30, né? E vai. E aí tu vai ver quanto vai ter por dia. Não, eu quero em 2 anos sair das Forças Armadas. Beleza. Quanto que tu quer ter para sair de lá? 100 mil. 100 mil em 2 anos? Então pega 100 mil e divide por 24 meses. Muito bom. E depois 20 dias. E aí tu vai saber quanto tu vai ter que fazer. Muito bom. E em termos de para ingressar na carreira, né? Uma lição aí para gestores financeiros que vão assistir essa live, pessoas que querem migrar para essa carreira, qual lição, qual dica você daria?
Primeira dica é me seguir. Você vai aprender. Muito bom. E segundo, tem que entender de finanças, né? Óbvio, óbvio. E terceiro, fazer um curso de educador financeiro profissional. Então, tem umas pessoas muito boas. Tem a Sâmia, tem a Sophie, esqueci o nome dela, o primeiro nome dela. A Sophie, que é muito boa também, que dá essa preparação. Eu também tenho uma mentoria que preparo outros mentores financeiros para ingressar nessa área. Então, se você é mentor financeiro e está me assistindo, pode me seguir aí. Já viu que eu indiquei pessoas que, entre aspas, são concorrentes, então não tenho preciosismo. Não tem problema com isso. Eu sei que eu vou te preparar da melhor forma, mas também tem outras pessoas muito boas. Tem a Aline Soper, tem a Sâmia, tem outras pessoas no mercado. Você tem capitalismo é isso, livre concorrência. Você tem um monte de gente para tu escolher aí, entendeu? Fazer o curso de educação financeiro profissional, entender de finanças e estudar muito, né? Estudar muito, ler muito livro, pesquisar muito no YouTube, tá sempre atento aí às variações do mercado, né? As informações do mercado. E aí estudar também, né? Economia mundial, geografia econômica é muito bom. São essas dicas assim para você ir se preparando. E começar. Comece antes mesmo de estar pronto, Legal. entendeu? Depois aprimore, né? Então, assim, é feito. Agora, essa frase é maravilhosa. Feito é melhor do que perfeito. Olha, essa frase para mim é sensacional. A minha esposa procura um pouco mais a perfeição na hora de fazer Sim. alguma coisa. Eu não tenho milímetro nenhum de começar alguma coisa. Tem que Aí, com corrigir, ajusta, muda, mas eu comecei. comecei. Vai gravar um vídeo aqui, pô, com o celular ruim, pô, no meio de um campo de futebol, eu vou gravar e depois eu vou melhorando, entendeu? Muito bom, Feito é melhor do que perfeito. muito bom. Eu adorei a nossa live, adorei a nossa conversa. Muito obrigada pela troca, pelos ensinamentos. Adorei as frases, vou anotar várias aqui depois, quando eu for rever, vou anotar, que eu gosto muito de frases, de pensamentos. Obrigada pelas suas dicas, pelas suas lições, pelo seu tempo, porque a gente sabe muito bem que tempo não volta e tempo é a moeda mais valiosa, justamente porque a gente não pode recuperar. Então, dinheiro você perde, mas tempo não. Então, muito obrigada a você que se disponibilizou a estar aqui compartilhando. E muito obrigada a todo mundo que assistiu essa live. Quem vai assistir também depois lá no meu canal do YouTube. Bárbara Andretti, nome do meu canal. Então, é só se inscrever lá e estar atento a todas as lives. Você quer deixar algum recado, Esdras? Nada, só que o pessoal me seguir também para aprender um pouco mais de finanças. A galera que quiser aí aprender a fazer renda extra, né? Como lançar um produto digital, como vender, como estruturar esse produto digital, seja o que for. Pode vender sacolé na internet. A gente vai trabalhar em cima disso. Planejamento financeiro, investimentos no Brasil e no exterior, vantagens financeiras do cartão de crédito, então milhas e cashback. O pessoal que Legal. quiser ir, obrigado pela essa oportunidade. É muito bom, né? Tá compartilhando conhecimento, experiência, né? Se um dia eu cheguei aonde eu tô aqui agora, é porque eu também assisto muitos vídeos, né? Muitas pessoas Sim. testemunhando. Então, muitas pessoas serviram de inspiração para mim e servem até hoje. Então, obrigado por essa oportunidade. Parabéns pelo teu serviço Obrigada. de contribuir sobre essa transição de carreira. Como você falou, seria tudo mais fácil se a gente tivesse essa orientação, né? De alguém que pudesse nos orientar nessa caminhada, e você está fazendo isso aí brilhantemente. Parabéns pelo teu serviço, toda a tua família. Deus Obrigada. abençoe. Obrigada, igualmente. Para quem quiser aí um aconselhamento financeiro, então, Esdras. E se precisar para planejar a transição de carreira, não sei o que eu vou fazer, estou perdido, não me conheço, me procure, me siga, que estamos aí para disponibilizar nosso conhecimento e a nossa experiência com vocês. Esdras, obrigada mais uma vez, obrigada a todos que assistiram, tenham uma ótima noite. Tchau, tchau.